Olá! Hoje a gente vai analisar um texto bem peculiar do século XIX. Ele basicamente tenta criar um manual, uma estrutura quase tecnológica para comunicação com o que ele chama de mundo dos espíritos. O ponto de partida de tudo é essa pergunta fundamental. E a resposta que o material oferece, é muito mais organizada e sistemática do que a gente poderia imaginar. E tudo começou de um jeito incrivelmente simples, com batidas, pancadas intencionais. Mas isso, segundo o texto, foi só o começo de uma complexa hierarquia de métodos de comunicação. Ok, então, vamos mergulhar nessa jornada. A gente vai ver a natureza da mensagem, os primeiros sinais, a ideia de uma voz sem corpo e, por fim, o que eles chamavam de linha direta. Primeiro ponto. A fonte que a gente está analisando insiste que, antes de entender o como a comunicação acontece, é preciso entender quem está falando, porque aparentemente nem todos os espíritos e, portanto, nem todas as mensagens seriam iguais. E olha que interessante essa tabela. Ela basicamente cria categorias para as comunicações, quase do mesmo jeito que a gente classificaria conversas humanas, sabe? Desde uma fofoca mais pesada até uma palestra de universidade. E aqui vem um ponto fundamental. O sistema todo não se basearia em fé cega. Pelo contrário, a recomendação é passar tudo pelo filtro da razão, pela análise crítica do conteúdo e da qualidade da mensagem. Certo, então, com essa base, vamos voltar para o ponto de partida do sistema. O uso de fenômenos físicos bem simples. No começo, o sistema dependia de objetos físicos, principalmente mesas, e a comunicação se dividia em duas linguagens, a tiptologia, que era a linguagem das pancadas, e a sematologia, a linguagem dos movimentos e sinais. E essa citação ilustra muito bem como esses movimentos não eram vistos como algo aleatório, eram interpretados como uma forma de linguagem não verbal, que expressavam intenção, emoção e até personalidade. Essa inovação aqui foi um grande salto. Ela transformou o sim e não básicos numa espécie de telegrafia espiritual. Com isso, era possível formar frases e discursos inteiros, embora, claro, fosse um processo bem lento. Mas o sistema não parou por aí. O próximo passo evolutivo, segundo o texto, foi remover o objeto físico da equação, com a comunicação se manifestando diretamente no nosso mundo. E aí surge uma pergunta bem direta. Seria possível um texto aparecer do nada, sem uma mão para escrever, sem um lápis para formar as letras? A resposta do texto para isso é a pneumatografia. A teoria por trás é que o próprio espírito fabricaria a substância necessária, grafite, tinta, o que fosse, a partir de um suposto elemento primitivo universal, para poder produzir a escrita. E existiria também o equivalente em áudio disso, a pneumatofonia. Seriam vozes ouvidas sem nenhuma fonte física aparente, o que eliminaria ainda mais a necessidade de um intermediário. Todos esses métodos, como a gente viu, foram evoluindo em busca de mais eficiência. E isso nos leva ao que o texto considera o método mais prático e direto de todos. Esse slide mostra bem o passo final. Foi a percepção de que as ferramentas intermediárias, como as cestas, talvez fossem desnecessárias. A ideia era que o espírito podia influenciar a mão do médium diretamente. Com essa evolução, o texto estabelece uma regra fundamental. Toda pessoa que consegue escrever usando um método indireto, como a cesta, já teria, em tese, a habilidade de escrever diretamente com a própria mão. E essa citação resume perfeitamente a lógica por trás dessa mudança. A cesta era só um suporte, um intermediário. Eliminá-la tornava o processo muito mais simples e direto, o que popularizou a escrita manual como a forma mais eficiente de comunicação escrita no texto. No final das contas, depois de toda essa evolução, o sistema descrito volta ao ponto de partida. A conclusão é que não importa a ferramenta, se é uma pancada, uma cesta ou a mão, o que realmente daria valor à comunicação seria a qualidade e a elevação das ideias que estavam sendo expressas.